A história do Condado de Edessa é um capítulo fascinante e turbulento da Idade Média, que nos leva a um período de intensas intrigas políticas e religiosas. Fundado em 1598, após a Primeira Cruzada, Edessa tornou-se um importante bastião cristão no Oriente Médio, desempenhando um papel crucial na defesa de Jerusalém contra as invasões muçulmanas. No entanto, em 1744, a cidade caiu nas mãos dos muçulmanos sob o comando de Imad al-Din Zenghi, um evento que abalou as fundações do cristianismo na região e desencadeou uma série de reações que culminariam na Segunda Cruzada. A conquista de Edessa foi um golpe devastador para os cristãos, que viam a cidade como um estado tampão vital. O Papa Eugênio III, alarmado com a notícia, convocou uma nova cruzada, um apelo à Guerra Santa que, no entanto, não encontrou a resposta esperada entre os fiéis. O chamado papal, que deveria unir os cristãos em torno de uma causa comum, foi amplamente ignorado. A responsabilidade de mobilizar os cristãos recaiu sobre os ombros de São Bernardo de Clairvaux, um monge carismático e influente que, a pedido do rei da França, Luís Assis, começou a pregar sobre a necessidade de uma nova cruzada. São Bernardo, com sua eloquência e fervor religioso, conseguiu despertar o espírito de cruzada em muitos, mas a resposta foi desigual. A promessa de uma nova guerra santa, cheia de esperança e fervor, logo se transformou em um fiasco. As divisões entre os líderes cristãos, a falta de coordenação e a escassez de recursos tornaram a mobilização uma tarefa monumental. A defesa dos cristãos latinos em Jerusalém começou a desmoronar sob o peso das adversidades, e 50 anos após a conquista de Edessa, a situação se tornava cada vez mais angustiante. Os cristãos, em número cada vez menor, começaram a perceber que a estabilidade que haviam conquistado estava em risco. A ascensão de Nur ad-Din, um líder muçulmano astuto e determinado, trouxe um novo nível de organização e resistência entre os muçulmanos. Ele não apenas consolidou seu poder, mas também unificou as facções muçulmanas em uma luta comum contra os cristãos. Nesse contexto, a figura de Saladino começou a emergir como um símbolo de resistência, um líder que, ao contrário da representação simplista em obras como o filme Cruzada, possuía sua própria complexidade e ambições. Enquanto isso, no Reino de Jerusalém, uma teia de sucessões reais e intrigas políticas se desenrolava. A morte de Balduíno IV, o rei leproso, deixou o trono nas mãos do jovem Balduíno V. A regência de sua mãe, Sibila, trouxe à tona rivalidades e desconfianças entre as ordens militares, especialmente os templários e os hospitalários. Sibila, em sua busca por poder, desejava ver seu marido, Guido de Lusignan, coroado como rei. No entanto, essa aspiração encontrou resistência, especialmente entre os hospitalários, que questionavam o caráter de Guido e sua capacidade de liderar. A tensão entre os nobres cristãos e as ordens militares era palpável. Os templários, com sua influência crescente, apoiaram a coroação de Guido, mas os hospitalários permaneceram céticos. Essa divisão interna refletia a fragilidade do reino cristão, que já enfrentava desafios externos significativos. A coroação de Guido e Sibila em 1186, apesar das controvérsias, parecia ser uma tentativa de consolidar a autoridade real em um momento crítico. Enquanto Saladino conquistava vastas áreas do antigo reino cristão, a inevitabilidade de um confronto se aproximava. Os líderes cristãos, como Raimundo de Trípoli, estavam cientes da necessidade de uma estratégia eficaz. A ideia de esperar até que o exército de Saladino estivesse exaurido pelo deserto parecia promissora, mas a realidade era que a situação estava se deteriorando rapidamente. A falta de recursos, a desunião entre os líderes e a pressão constante dos muçulmanos tornavam a defesa quase impossível. A batalha pela Terra Santa estava prestes a se intensificar. O destino dos cristãos e muçulmanos estava entrelaçado em um conflito que não era apenas uma luta por território,
mas uma luta pela sobrevivência de suas respectivas crenças. À medida que as tensões aumentavam, o cenário estava preparado para um confronto que moldaria o futuro da região. A história do Condado de Edessa e os eventos que antecederam a Segunda Cruzada não são apenas uma narrativa de batalhas e conquistas, mas também uma reflexão sobre a natureza humana, a ambição e a luta pelo poder. As intrigas políticas e religiosas da época revelam a complexidade de um mundo em transformação, onde as alianças eram frágeis e a lealdade frequentemente questionada. A luta pela Terra Santa era, em última análise, uma luta por identidade, fé e sobrevivência, cujas consequências ecoariam por séculos. Assim, enquanto os cristãos se preparavam para a guerra, a história continuava a se desenrolar, cheia de reviravoltas e surpresas, em um cenário onde a esperança e o desespero coexistiam e onde o futuro da Terra Santa pendia na balança. O que se seguiu seria uma nova fase de conflitos, marcada por batalhas épicas e decisões que moldariam o destino de muitos. A história de Edessa e da Segunda Cruzada é, portanto, um testemunho da resiliência humana diante da adversidade, uma narrativa que ainda ressoa nos ecos do passado.